Olá, meus amigos, voltamos, parte 3. Vamos lá? Mais combinação? Põe na telinha. Questão de número 9 da CESP ABIN 2010. Considere que um órgão de inteligência, o responsável por determinado setor, disponha de 20 agentes, sendo 5 especialistas em técnicas de entrevistas, 8 especialistas em reconhecimento operacional e 7 especialistas em técnicas de levantamento de informações. Todos com bom desempenho na tarefa de acompanhamento de investigado. A partir dessas informações, julguem os itens a seguir. Deixa a questão. Deixa lá. Se para cumprir determinada missão for necessário fazer simultaneamente reconhecimento operacional em 3 locais diferentes, então o responsável pelo setor terá 340 maneiras distintas de compor uma equipe da qual façam parte 3 agentes especialistas para essa missão. Então, façam parte 3 especialistas para essa missão, sendo um especialista para cada local. Então, o que ele quer aí? Ele quer que você escolha se para cumprir determinada missão for necessário fazer um reconhecimento operacional. E quem é que faz o reconhecimento operacional, gente? Deixa eu apagar aqui. 8 especialistas em reconhecimento operacional. Vem comigo. Só que muito cuidado nessa hora, não é 8 escolher 3. Não. Eu vou escolher um para cada local. Então haverá 3 escolhas. O primeiro local, de 8, eu vou escolher 1. Depois, para o segundo local, de 7, eu vou escolher 1. E para o terceiro local, tá certo? De 6 eu vou selecionar 1. Por que eu estou dizendo a vocês para ter cuidado com isso? Para vocês não calcularem 8, 3. Eu só calcularia 8, 3 se ele dissesse assim: eu quero escolher esses agentes e eu vou formar uma equipe de 3 agentes. Mas não, ele vai formar uma equipe de 3 agentes, sendo um agente para cada local. Então, nesse caso aí, nós temos primeiro agente, eu vou botar assim, primeira cidade. Nós temos 8 agentes que eu vou selecionar 1. 8 opções. Aí, um agente será escolhido. O que é que significa dizer? Que para a segunda cidade, de 7 agentes, vamos selecionar 1. É aquela situação que eu comentei com vocês. Cada escolha, ela vai reduzindo o seu espaço amostral. Então eu tinha 8 agentes para a primeira localidade, escolhi um desses 8. Para a segunda localidade temos 7, das quais eu vou selecionar 1. Então 7 opções. Para a terceira cidade, nós temos 6 agentes que eu vou selecionar 1. 6 possibilidades. Então aí, temos que a nossa resposta será 8 vezes 7 vezes 6, 56 vezes 6, 336. Então teremos 336 possibilidades. Teremos 336 possibilidades. Então, a primeira cidade de 8, vamos escolher 8 opções. Segunda cidade de 7, vamos selecionar 7. E terceira cidade de 6, vamos selecionar 6 opções. Então, aí vamos multiplicar os termos. 8 vezes 7 vezes 6.
Então a nossa resposta corresponderá a 336 possibilidades. Ok? Põe na telinha. E aí, o que é que nós temos? Terá 340 maneiras, errado. Ele terá apenas 336 maneiras de realizar essa escolha. Então, muito cuidado nessa hora. Ok? Para vocês não ficarem sentidos, vamos fazer uma questão sobre combinação simples. Olha como é que caiu. Na última prova da Polícia Federal. Foi uma questão bem tranquila. Põe na tela. Polícia Federal, 2010. Foi do CESP, né? Só para relembrar. A Polícia Federal Brasileira identificou pelo menos 17 cidades de fronteira como locais de entrada ilegal de armas. 6 dessas cidades estão na fronteira do Mato Grosso do Sul, com o Paraguai. Considerando as informações do texto acima, julgue o próximo item. Só para você fixar, nós temos 17 cidades no total e 6 dessas cidades estão na fronteira do Mato Grosso do Sul. Se uma organização criminosa escolher 6 das 17 cidades citadas no texto, com exceção daquelas da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, para a entrada ilegal de armas no Brasil, então essa organização terá mais de 500 maneiras diferentes de fazer essa escolha. Muito cuidado. Eu vou escolher 6 cidades. É a nossa opção. Então, ó. Eu sei que o P corresponde a 6 possibilidades. Essa organização criminosa, ela vai escolher 6 cidades. Porém, o nosso N, que é o total de elementos, corresponderá a 17. Nós temos 17 cidades. Porém, a questão mandou excluir as cidades que fazem fronteira com o Mato Grosso do Sul, que são 6 também. Então, na verdade, nós temos 11 cidades, e eu falei 11 cidades, que vamos selecionar 6 opções. Nós temos 11 cidades, que eu vou escolher 6. Então, a combinação de 11, 6, corresponde à combinação de C, 11, 5. 11 menos 6 corresponde a 5. Então, C, 11, 5 significa dizer 1, 2, 3, 4, 5 casas sobre 5 fatorial. Então, nós temos 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Quem é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, essa é a relação. Olha aí, a simplificação vai ser de extrema importância para você nesse caso. Quando vocês estão olhando aí rapidinho, quiserem copiar, é só trocar o piloto aqui, acho que vai ficar melhor para vocês. Para mim também. Fica mais escurinho aí. Então vamos começar a brincadeira da simplificação, gente? Olha o que é que nós temos. 10 por 5 corresponde a 2. 5 por 5 vai dar 1. Aí teremos 9 com 3 vai dar 3. 3 com 3 vai dar 1. E se vocês me permitem, nessa altura do campeonato, 4 vezes 2 corresponde a 8. Então, nós temos 11, 2, 3, 7. 11 vezes 2 vezes 3 vezes 7 significa dizer 11 vezes 42. Então, teremos 462 maneiras de realizar essa situação. Então, o total de escolhas que essa organização criminosa ela pode realizar corresponde a 462 possibilidades. Então, ó, 10 por 5 vai dar 2, 5 por 5 vai dar 1.
9 por 3 vai dar 3. 3 por 3 vai dar 1. Aí foi que eu fiz. 4 vezes 2, 8. Olha aqui de azul. Nós temos o 11, o 2, o 3 e o 7. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. 11 vezes 42 vai dar 462. Só a dica, ó, gente. Qualquer número multiplicado por 11, você coloca de um lado, abre o número, 4 e o 2, e esse número do meio é a soma desses rapazes. 4 mais 2, 6. É por isso que eu faço multiplicação por 11 tranquilo. Você abre o 4 e o 2 e no meio, entre eles, você vai colocar a soma deles. Então 4 mais 2 corresponde a 6. Então por isso que nós temos 462 maneiras de realizar essa escolha, a partir de 11 cidades, escolhendo 6. Lembrando que a combinação de C, 11 e 6 é a mesma, é igual à combinação de C, 11, 5. Põe na telinha. Essa organização terá mais de 500 maneiras diferentes? Errado. Ela terá menos de 500 maneiras. Até aí tranquilos? Beleza? Nós estudamos o princípio fundamental de contagem. Bruno, beleza. Batemos legal o princípio na aula 1. Começamos no finalzinho da aula 2, combinação, e hoje trabalhamos também várias possibilidades de combinação e os casos. Para encerrar essa parte de análise combinatória, nós temos a permutação. Vamos ver a permutação? Olha o que é que nós temos aí. O que é permutar? A permutação, ela é a troca da posição de elementos de uma mesma sequência. E aí, por exemplo, questões clássicas, pessoas em uma fila, tá certo? Anagramas de palavras, faixas de cores. Então, são relações que mantêm uma ordem. Então, tudo isso é questão que envolve permutação. Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: a permutação ela se divide em 3 coisas. É a sem repetição de elementos, com repetição de elementos e a permutação circular. Agora, o que é que eu digo sempre? A permutação sem repetição, sinceramente falando, eu não gosto de aplicar a fórmula. Porque toda a questão de permutação sem repetição de elementos, você pode aplicar o princípio fundamental de contagem. Ou seja, o princípio da multiplicação, soma, geralmente é multiplicação. Então vamos ver, só a nível de curiosidade da fórmula, porque o CESP ele gosta de inovar. Tá certo? Vai que ele pergunta a fórmula. Então você vai dominar também. Então vamos ver o primeiro caso. A questão não vai dizer se é com ou sem permutação. Você que vai ter que interpretar. Vamos ver como é isso? Permutação sem repetição de elementos. Então está aí. Permutação sem repetição de elementos. Pn é igual a n fatorial. O que é o n? Total de elementos. Então, Pn é igual a n fatorial, e esse n aí vai corresponder ao total de elementos. Até aí tranquilos? Beleza? Vamos ver um exemplo? Quantos anagramas?
exemplo, sem acento. Tem a palavra vida. Aí o que você olha? Quem é a nossa referência? Vida. Vida é uma palavra formada por 4 letrinhas. Observando que essas letras elas são diferentes, o A, o I, o D e o V. E aí você quer anagramas. E o que Bruno, e o que seria anagrama? Anagrama, gente, é você pegar uma palavra, trocar a posição das letras, e eu falei trocar a posição das letras, e criar novas palavras, sendo essas novas palavras podendo ter sentido ou não. Então, anagrama é isso, é você criar a partir de uma palavra, trocar a posição das letras e gerar novas palavras. Essas novas palavras podem ter sentido ou não. Então, vida possui 4 letras. Então, nós temos uma permutação de 4, P4. Ou seja, 4 fatorial. E o que vai ser 4 fatorial, pessoal? 4 fatorial corresponde a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que corresponde a 24. Então, o total de anagramas da palavra vida corresponde a 24 possibilidades. Teremos 24 possibilidades no contexto. Então, essa é a quantidade de anagramas da palavra vida. 24. Até aí tranquilos? Beleza? Aí vamos para uma situação. Fizemos pela fórmula. Eu comentei a vocês que vocês poderiam responder pelo princípio fundamental de contagem. Então, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui só para vocês. Segunda opção. Vida é formada por 4 letras. Então, L1, letra 1, L2, letra 2, L3, letra 3, L4, letra 4. Então, L1, nós teremos o quê? 4 possibilidades de escolha, porque vida é uma palavra formada por 4 letras. Vou escolher uma dessas 4 para a primeira opção. A segunda opção, teremos 3 possibilidades. A terceira letra, 2. E a última, a que sobrou. — 24 opções. Então nós temos aí 24 possibilidades. Ok? 24 possibilidades. Então, tanto faz pela primeira, pela segunda opção, você vai chegar na mesma resposta. Só que aí, o que você tem que ficar esperto? Aí uma pergunta simples sobre o termo. Agora, se eu perguntar isso a vocês, foi até do CESP. Quantos anagramas tem a palavra Acre começando com vogal? Então, quantos anagramas tem a palavra Acre começando com vogal? Ele quer a quantidade de anagramas de Acre, como vocês estão olhando na telinha. Lembra que vocês podem dar aquela paradinha especial, copiar. Só que ele deseja aí, pessoal, que esteja começando por vogal.
O que é que nós temos aí? Ó, eu gosto de fazer pelo princípio. Você tem letra 1. Para a letra 1, só pode ser vogal, A ou O. Duas possibilidades. E aí que vem o errinho. E às vezes até o princípio talvez ajude. Quantos espaços sobraram? 3. Então você vai ter uma permutação de 3. É o que o pessoal faz. 2 vezes P3. Porque sobraram 3 espaços livres para permutar. Esse de cá não é livre. Esse daqui tem uma restrição. Essa primeira letra, ou é acre, tem que ser vogal. E por ser vogal, tem que ser A e a letra E. Ou vai começar com a letra A, ou vai começar com a letra E. Então só temos essas duas possibilidades. Então por isso que aí nós temos uma restrição na situação. Qual é a restrição que nós temos? Que aqui vamos ter duas possibilidades. Ok? Teremos duas possibilidades apenas. Agora, aqui, pensem comigo, ó. Você não conta, não é esse número. Você tem duas letras que você pode escolher para a primeira posição. Você conta é pelos tracinhos. Você tem quantos tracinhos? 4. Você já escolheu quantos? Já usou quantos tracinhos? 1. Então sobram 3 elementos para o segundo tracinho, 2 elementos e 1. Porque muita gente pensa o seguinte, esse 2 aí de cima não significa dizer que você gastou 2 letras, não. Significa dizer, meus amigos, que você tinha 2 opções para a primeira letra. Esse número de cá, só para relembrar, é a quantidade de elementos que podemos escolher para aquela situação específica. Ou seja, para a primeira letra, nós temos 2 possibilidades de escolha. Para a segunda letra, 3. Terceira letra, 2. Quarta letra, 1. Então você tem 2 possibilidades. R1, dizer que é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 12 possibilidades. Ou, se quiser no mais fácil, sobraram 3 espaços, permutação de 3. Eu acho que nesse caso eu vou concordar com vocês. A fórmula é mais prática quando ocorrer uma restrição. Porque se todos os elementos serão utilizados, não teremos problema no contexto. Então, por isso, que você poderia fazer o quê? 2, porque a letra 1 tem que começar com vogal. 2 possibilidades. Vezes, por que P3? Porque sobraram 3 espaços livres. Então, poderíamos pensar assim, a restrição, né? Primeiro vamos calcular a restrição e depois a permutação da quantidade de elementos livres. Tranquilos? Então fica muito o seu sentido. O que é que você prefere? É a permutação pela fórmula ou pelo princípio? Eu acho que nesse caso, até você faz pela fórmula, seria mais interessante para você. O que apenas eu comento sobre as fórmulas de análise é porque eu não posso encher os alunos de muitas fórmulas. Porque depois ele fica, e quando é que eu vou usar essa fórmula e essa? E cadê, meu Deus? Não é combinação, não é arranjo? Veja, já diminuímos, não trabalhamos com arranjo. A permutação simples, podemos responder pelo princípio. Então já evitamos uma outra fórmula. Agora, combinação sim, você tem que saber. A próxima fórmula que nós vamos ver, a permutação com elementos repetidos. Você vai ter que decorar, me desculpe, mas é verdade. E a permutação circular, você também vai ter que decorar essas fórmulas. Então, análise combinatória é isso, é você trabalhar com os casos da situação. Ok? Vou tirar um intervalozinho, terceiro bloco já? Terceiro bloco, vamos descansar um pouquinho, 10, 15 minutinhos, eu aconselho vocês voltarem. E aí veremos os nossos 2 últimos blocos, com permutação com repetição, permutação circular, e assim vai.